De número 33, o verso de número 14, é a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite. E o pastor já vem falando, nós não somos feitos de mover. É muito bom poder ser surpreendido. E eu falei, indo embora, a Jaqueline ficou rindo. E a Lana também. É muito bom quando o Espírito Santo pula a cerca. E pela manhã ele pulou a cerca aqui. Eu falei, pai, ele tomou a direção aqui da consagração. Mas um dia só não é suficiente, irmão. Um dia só não é suficiente. E eu tenho falado esses dias, aonde eu vou ministrar, eu não me impressiono mais com grandes explosões. Porque a gente vai criando maturidade na presença de Deus. E a gente entende que Deus é um Deus de continuidade. E eu quero falar nessa noite sobre ambiente e atmosfera. Como atrair a presença de Deus. Deus só é atraído quando tem ambiente e atmosfera. E o texto que nós vamos ler, a minha versão é atualizada. Deixa eu ler. Vou mudar. Só por causa de uma... É atualizada, King James. Tem aí, não? Se não tiver, tem? Aí. Uau. Diz assim: ao que a velha respondeu: eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou Moisés: se não vires tu mesmo, não nos faça sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu benefício, se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me ao teu povo e os todos os demais povos sobre a face da terra? Amém? Somente até aí. Irmão, o que te faz diferente dos teus familiares? O que te torna tão diferente das demais pessoas do teu trabalho? Se essa noite nós sairmos daqui e estivéssemos no meio de uma multidão, o que nos faria diferente? O que faria você ser identificado como alguém diferente? O texto que nós lemos está falando que Moisés está desesperado pela presença de Deus. Em algumas traduções, no 14, quando Moisés está se relacionando com Deus ali, ele vai dizer: mostra-me a tua glória. Não nos faça sair deste lugar. Que a gente não venha se movimentar, porque, Senhor, o que nos torna diferente dos demais povos é que o Senhor sempre está no nosso meio. A tua presença sempre está no nosso meio. Se você ler o capítulo todo, vai perceber que Deus está dando uma ordem para que Moisés saia daquele lugar, para ir para o lugar que Deus tinha prometido. Só que eu vinha pensando, a presença de Deus é um lugar de construção. Todos os dias nós construímos um lugar, um ambiente para que a presença de Deus, para que a vida de Deus se manifeste. Tudo que nós precisamos nesses dias é da presença de Deus. A tua mente está perturbada, o teu coração está perturbado. Na presença de Deus as demais coisas desaparecem. O problema é que nós não conseguimos e muitas vezes não geramos esse ambiente para que a presença venha e se manifeste e permaneça. Claro, assim, quando eu vinha pensando, sabe o que eu vinha pensando essa noite? Muitas vezes o Espírito Santo no nosso dia a dia, durante a nossa semana, e as pessoas querem chegar aqui no prédio, pastor, e querem que Deus
se manifesta e às vezes o ambiente não foi gerado, o louvor já começa, a adoração já começa. E tem gente que sai frustrada do culto, não consegue sentir, não consegue sair tocado pela presença de Deus. Mas seria muito mais fácil se no meu relacionamento diário, durante a minha semana, esse relacionamento na minha casa, e esse ambiente, essa atmosfera fosse gerada lá. Vê se não é assim. Segunda-feira o Espírito Santo vem e fala: vamos nos relacionar. Hoje o dia foi agitado, eu não tenho muito tempo. Ao Espírito Santo, quem sabe na terça ele tem um tempo para que a gente possa se relacionar. Terça-feira o Espírito Santo vem de novo, fala: vamos nos relacionar? Não, hoje não dá, estou ocupado, o dia eu tive que resolver as minhas coisas. Não, quem sabe agora, quarta-feira, eles vão gerar um ambiente para que eu possa vir e possa produzir vida ali. Pastor, o que o senhor está querendo falar com isso? É que Deus só vem no lugar, só vem no ambiente onde aquele ambiente, onde aquela atmosfera está gerada para que Ele venha. Aí na quinta Ele vem também, na sexta vem também, no sábado também. Ele fala: quem sabe no domingo ele vai pro prédio, ele vai para o lugar de adoração. Quem sabe no domingo ele vai gerar um ambiente, vai gerar uma atmosfera para que eu possa me manifestar ali, permanecer ali. Irmãos, quando Deus criou todas as coisas, só uma pergunta: Ele criou primeiro os peixes ou os oceanos? Os peixes ou os oceanos? Oceanos. Primeiro o ambiente, a atmosfera, depois o produto final. Aí nós não geramos o ambiente, não geramos a atmosfera, mas queremos a presença. A presença não pode vir de qualquer maneira, ela tem que ser gerada. A atmosfera tem que ser gerada. E é tão perigoso, pastor, porque quando você chega fora do ambiente, fora da atmosfera, você morre. Você morre. É por isso que muita gente se sente estranha no ambiente e na atmosfera, porque não está acostumado. É como nós cantamos: o que fazer, o que dizer quando Ele vem. Ambiente, atmosfera, presença. A Bíblia diz então que no produto final, que somos nós, o homem, foram muitas aulas que eu ouvi isso, um jardim no Éden, e aplico agora. Não era um lugar físico. Não, pastor, não. Olha só que interessante. Aonde Adão ia, levava o ambiente e levava a atmosfera. Porque diz que todos os dias o Senhor vinha. Estou pregando devagar para você entender. Todos os dias, João. Por causa do ambiente que era gerado, por causa da atmosfera que é gerada, a presença vinha. Sabe o que muda a nossa vida? Presença. O mover é importante, é interessante, porque a Bíblia diz todos os dias, as cinzas eram tiradas do altar, a responsabilidade do sacerdote, que somos nós aqui. Mas nós temos a responsabilidade de manter aceso, já preguei aqui sobre isso. Porque não adianta um mover de sábado e não ter continuidade no domingo. Irmãos, nós estamos falando de relacionamento.
É tão tremendo o que nós estamos vivendo esses dias atuais, não diferente dos dias de Noé. Porque se uma geração não tem capacidade de obedecer ao pai e à mãe, vai obedecer a Deus. Mas eu compreendo, por isso que eu comecei te perguntando, o que te torna diferente lá no teu trabalho? Porque você já percebeu que nos ambientes que nós frequentamos, tem sempre falar assim, fulano é crente, mas acho que é mais ou menos. É assim ou não é? Achei engraçado que eu fui buscar a Márcia, aí eu tô entrando assim, aí a moça fez assim, paz do Senhor, ela fez questão de me dar a paz do Senhor. Aí minha esposa falou assim, olha, ela faz questão porque muita gente aqui não identifica ela como crente por causa do testemunho. O que nos torna diferente não é o título de crente que carregamos, é a presença de Deus que nós carregamos para o ambiente. Você entende isso essa noite? E tem sido uma pegada aqui neste lugar sobre cultura do reino interessante. A pegada tem sido forte, sabe por quê? Muita gente, pastor, não quer esse tipo de palavra, esse tipo de evangelho. Porque quando você vem para esse ambiente, esse tipo de palavra te faz perder, não te faz ganhar. Igrejas hoje que estão lotadas, quase que eu caio. Igrejas estão cheias hoje porque há promessas, há objetos, há campanhas atrás de campanhas, mover atrás de mover. Hoje fulano vai vir cantar aqui. Ó, hoje cantora tal vai vir aqui. A igreja enche. Mas, como foi dito, a igreja não pode viver de mover em mover. Uma igreja que ela fica acostumada só com mover, ela se torna escrava. Porque o dia que não tiver, fala, hoje o culto não foi bom. Mas não é isso que nos define, irmão. O que nos define é o que eu quero que você entenda, é o relacionamento. É o ambiente que eu gero na minha casa todos os dias. E não adianta ter hipocrisia aqui essa noite e falar assim, ah não, eu estou meio assim, pastor. Não, sabe por quê? Vamos ver se a tua rotina é essa. Eu acordo 5 minutos ou 10 minutos, que seja mais cedo, para me relacionar com ele antes de trabalhar. Fala, Senhor, eu te agradeço pela minha manhã. Tu és a minha presença, eu te agradeço pelo ar que eu respiro. Eu te agradeço por estar de pé, eu te agradeço pela batida no meu coração. Relacionamento. É o coração desejoso pela presença. É por isso que eu comecei falando que hoje muitos movimentos não me impressionam. É claro que às vezes a gente vai ministrar num lugar e é sempre bom, a gente, o pastor sabe disso, a gente ministra fora da nossa casa, é diferente, porque as pessoas não nos conhecem. Falam, uau, que mensagem! Mas eu gosto de ministrar na nossa casa. Por que, pastor, o senhor está falando de presença? Porque a presença, quando ela vem, nutre. Sabe o que a presença traz, Andrei? Quando a presença vem, ela traz o céu. E no céu, uma característica do céu é perfeição. Aí quando o ser imperfeito clama, tudo aquilo que é imperfeito se torna perfeito. Aí eu estou aqui vivendo uma vida de qualquer maneira, sem relacionamento com Deus. Eu falo, eu quero presença. Senhor, manda a tua presença. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentir esse ambiente que os irmãos estão sentindo. Eu quero sentir. Mas tem uma coisa que impede também da presença chegar: o pecado. Você pode perceber que quando o homem pecou, se sentiu sozinho. E toda vez que nós pecamos, nos sentimos sozinhos, sim ou não? E a presença de Deus é retirada. E Deus fala assim: eu me retiro para não te matar.
para preservar a minha presença. Você entende isso essa noite? O que Deus está falando aqui, irmãos, eu louvo a Deus pela fonte que tem sido ministrada neste lugar, irmão, porque está abrindo a nossa mente. Eu tinha muita preocupação, porque eu falei, pastor, ao longo desses anos Deus trabalhou no meu coração o evangelho que nós temos pregado aqui todos os dias. E não é fácil, parece que nós estamos com a marreta e com o ponteiro devagarinho quebrando, e parece que nós estamos errados, porque parece que a velocidade é mais lenta, mas não é. Porque nós estamos construindo coisas eternas. Aí você fala, não pastor, aqui tinha que estar bombando. Mas enquanto nós não entendermos, enquanto nós não gerarmos um ambiente, enquanto nós não nos tornarmos parecidos com Ele, o caráter dele não estiver enxertado em nós, porque não é um Move Rio, é o que você carrega. Amanhã você vai sair daqui e vai para o teu trabalho, vai ver uma vida comum. E às vezes nós estamos estressados, sim ou não? Mas quando viemos para a casa do Senhor, é um ambiente de doçura. É ou não é? E você tem que organizar a tua mente para gerar um ambiente que fala, não, Deus. O maior problema de nós, sabe o que é? É que a gente quer ser Deus e a gente é humano. E no dia a dia há um relacionamento que nós precisamos cultivar, um relacionamento que nós possamos, ali, Senhor, vem, eu sou desse jeito. Quando os louvores estão sendo entoados aqui, irmão, vou prestando atenção na letra. Aí eu vou tendo cuidado com aquilo que eu canto. E teve uma letra, eu estava olhando aqui, fica mais um pouco no lugar secreto. O texto que eu li para você tem uma tenda chamada Tenda do Encontro. Fala, irmão, Tenda do Encontro. O que era isso, pastor? Todos os dias, ou todas as vezes, melhor dizendo, que Moisés ia para essa tenda, sabe o que diz? A coluna de fogo, ela se posicionava ali. O povo sabia que Deus estava no meio. Aí o povo ia se aproximando e sabia que estava ali, o Senhor estava no meio deles. É por isso que nesse relacionamento, no texto que nós lemos, Moisés está dizendo que o Senhor venha e esteja no nosso meio para que o povo saiba a diferença que tu estás no nosso meio. É por isso que a pergunta é: o que você tem carregado esses dias tem feito a diferença lá no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade? A presença de Deus tem mudado o ambiente? Fala para esse irmão do teu lado, Deus te chamou para mudar o ambiente onde você está. Ah não, pastor, Deus me chamou para ser crente. Crente até o diabo é. A Bíblia diz que os demônios creem e estremecem também, só de ouvir falar. Mas o que você tem carregado esses dias? Não, pastor, foi tremendo aqui, tem sido tremendo. Mas esse fogo tem transformado a tua vida? Ou tu só acende quando tem uma fogueira acesa? Porque se você depende do ambiente para você estar queimando, esse fogo vai se apagar, porque é acendido por homens. O fogo que a Bíblia diz que arderá continuamente sobre o altar, não é acendido por pregador, por mensagem. É o fogo que Deus acende e não apaga. Permanece aceso. Aí a gente quer transitar, a gente quer se relacionar com Deus 5 minutos antes de começar o culto. Não, agora Deus, ou o Senhor faz, eu vou embora. Vai embora. Porque vai ter culto que Deus vai ficar em silêncio com você. Mas eu tenho que ter a certeza que Deus está nesse lugar, como o pastor falou.
Ah não, eu quero algo tremendo. Mas tem ações tremendas com Deus também. Você entende que Deus está falando conosco essa noite? Você compreende a palavra? De ambiente. Aí você para pensar, que tipo de ambiente é gerado na nossa casa? Mas eu venho para a igreja, eu quero um ambiente diferente, Rosa. Mas o ambiente que é gerado na minha casa é outro ambiente. Mas quando eu chego na igreja, eu quero outro tipo de ambiente, outra atmosfera. Eu vou falar algo que precisa ficar gravado no teu coração. Os pais são responsáveis por atrair a presença de Deus. E as mães são responsáveis por manter. Quer que eu repita ou você pegou? Quer que eu repita? Os pais são responsáveis por atrair a presença de Deus. E as mães são responsáveis por manter essa presença. Ah, na igreja é diferente. Não, não é diferente. Na tua casa tem que ser diferente. É o ambiente sendo gerado, a atmosfera sendo gerada para a presença trazer vida. Quando a presença vem, traz vida. E quando essa vida vem, ela traz cura. Quando a presença, quando há um ambiente, quando há atmosfera, traz vida. E quando a vida vem, traz cura. E a cura permanece. Ah não, eu vou ali porque vou me ungir, vou ser curado. Não. Esse evangelho é muito raso. Talvez você começou nele, serviu para o teu começo, mas não para o fundamento que o reino tem para a tua vida. O reino vai te exigir tudo. É por isso que eu falei, nós estamos aqui como se estivesse com um ponteiro e com uma marreta. O pastor entende o que eu estou falando. Pá, podia ser dessa forma, mais veloz, tinha que ser, mas enquanto você não compreender. Eu tive um pastor que as pessoas falam, pô, o senhor prega a mesma mensagem. Ele falou, vocês cometem o mesmo pecado. Quando vocês continuarem não entendendo, eu vou continuar pregando a mesma mensagem, até vocês entenderem. Aí eu te pergunto, qual ambiente tem sido gerado lá na tua faculdade? Qual a atmosfera? Qual o ambiente você gera quando está com outras pessoas? Que atmosfera? Eu estava brincando com o Jardim antes do culto. Eu só sei falar de Jesus, irmão. Eu começo falando de umas coisas assim, daqui a pouco eu entro, eu falo, não tem como. Deixou quicando, eu chuto logo. Eu falo, irmão, você... E Jesus? Aí, eu só sei falar disso, irmão. E se eu começar a falar em qualquer ambiente, seja no mercado, seja na quitanda, seja dentro do ônibus, seja no salão de beleza... Você já viajou para algum lugar de avião? Já, né? Você vai sentar do lado de uma pessoa estranha, vai ou não vai? Talvez o voo dura 3 horas, 2 horas, horas. A maioria vai descer, vai levantar do assento, vai pegar a mala, vai descer, vai embora e não vai falar com a pessoa que está do lado. Não entendi, pastor. Porque é estranho. Então, quando você não se relaciona com alguém, você acha estranho. Quando você não se relaciona com Deus, quando você vem para o ambiente de Deus, você acha estranho. Ah, por que não está queimando dessa forma e eu não estou? Você acha estranho, porque falta relacionamento. Aí eu venho para aquele fluir, aquela coisa toda, os céus descendo, a glória descendo, e falo, ué, não estou sentindo nada. Aí sente aquele arrepio, puxa, foi tremendo. Puxa, senti um arrepio. Porque a música faz isso. Mexe, né? Tem gente que chora, grita, pula. Mas a presença transforma. Você vê na Bíblia Jesus falar assim, não, vivam de mover. Ele falou, vivam de glória
em glória. É devagarzinho essa noite, ainda bem que a porta está fechada. Presença. Mantenha a presença de Deus na tua vida. Mantenha a presença de Deus na tua casa. Mantenha a presença de Deus no teu trabalho. Mantenha a presença dentro do trem, dentro da Kombi, dentro da van, dentro do táxi, dentro do Uber, do 99. Mantenha a presença de Deus. É tão bom, não tem acontecido com alguns crentes não. E você é diferente. Senti algo diferente quando você entrou aqui. O ambiente mudou. Vai pegar, pega ou não pega? Quando você entrou aqui, eu senti algo diferente. Quando você entrou aqui nessa casa, trouxe paz para essa casa. É quando você entrou aqui dentro da sala, eu senti algo diferente. Presença de Deus. Mudando o ambiente, presença de Deus. Se trata mais de você não, irmão. Se trata do que você está se tornando esses dias. Ah, não sou parecido, não, tem que ser parecido com Deus. Não sou parecido, não, é parecido com Deus. Se tornando imagem e semelhança de Deus, como foi dito já aqui. A gente quer bênção, a gente quer tudo, menos ser transformado. A gente quer mover, a gente quer vitória. Quem não quer? Não, tem gente que quer chave, quer tudo. Não deveria estar querendo uma coisa só, a presença. Moisés rogou ao Senhor: eu quero a tua presença. Olha o 14. Então disse: minha presença, Deus falando, será contigo e eu te darei descanso. Deus falando: a minha presença vai ser contigo, eu te darei descanso, Moisés. A tradução está diferente? É porque eu tenho duas bíblicas traduções da King James, são diferentes. Essa mais atualizada, eu vou comprar um NVI, tá bom? Pra melhorar, sei que você está acostumado. Tem para todos os gostos. Pastor, porque o senhor está tratando, nós estamos tratando disso essa noite. Porque não é tempo mais direitinho não, irmão. A maioria que está aqui essa noite, pelo menos nesse culto, são crente cascudo. Até os mais novos. Já compreendem e já sabem da responsabilidade. Porque serve de alguma maneira na casa do Senhor e tem algum ofício na casa de Deus. E a pior coisa é andar com Deus e não conhecê-lo. A Bíblia fala de um episódio que os discípulos estão dentro do barco. Seria esse texto várias vezes e é muito conhecido. Aí você lembra da perguntinha lá? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Está um tempão andando. Está andando junto, mas não está comprometido. Como diz aí na linguagem, está junto, mas não está envolvido. Você compreende essa mensagem essa noite? Já estamos fechando. Verso 18. E ele disse: suplico-te, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. Você compreende que Deus está falando essa noite neste lugar? Ou algo de que me reveles a tua glória? O desespero de Moisés pela presença de Deus. Estou sem relógio, estou dentro da hora, pastor. Estou dentro do horário? Estou dentro. 8h30. Pensei que tinha feito sinal para mim assim. Acabou. Porque, irmão, eu compreendo muitas coisas. Você pode até rir disso aí, mas eu já tive em lugares, você vai entender isso. Que teve um... Pastor já passou por isso também. Que a gente vai em lugar, fazem tudo no culto. Dão 10 minutos para a palavra. 5 minutos para a palavra, já foi aí? Eu fui na festividade, trocou mais de 30 grupos. Quando foi na hora, falou: pastor, só tem 10 minutos. Eu falei assim: irmão, eu fui educado, quase eu falo assim: irmão, não vou pregar não.
Mas não foi pelos minutos. Foi pela... Você viu que foi gerado o ambiente, a atmosfera que foi gerada ali. A minha preocupação, nossos pastores deste lugar, é que você compreenda, é que você entenda. É por isso que esse trabalho é difícil, irmão, de ponteiro e de marreta. Muita gente ainda não compreendeu verdadeiramente o que é o reino de Deus. A submissão ao rei, como foi dito aqui, há um alinhamento tão profundo. O Senhor chegou depois. Eu vi a Amanda falando com propriedade aqui do reino de Deus. E as coisas, peças são bom, a engrenagem só vai se encaixando. Como nós somos responsáveis por levar essa cultura. Mas o problema nesses dias é que quando nós somos influenciados por outra cultura, não conseguimos ter um posicionamento, não conseguimos entender que nós mudamos o ambiente. Às vezes somos mudados pelo lugar, pelas pessoas, somos influenciados por pessoas, mudamos a nossa fala, o nosso jeito, para se tornar iguais quando Deus nos chamou para ser diferentes. É por isso, Moisés, tu és a diferença, a nossa diferença. A tua presença no nosso meio nos faz diferente dos demais povos. Quando o Senhor está no nosso meio, e diga-se de passagem aqui, Deus sempre quis estar conosco. Deus sempre quis estar no nosso meio. Deus sempre quis, o desejo de Deus e o desejo dele essa noite é vir, permanecer e fazer morada. Como é bom poder pregar para você essa noite. Mas eu espero que essa chave vire no teu coração aí. Porque eu tenho ficado maravilhado todos os dias que eu entro, todo o trabalho, todo culto que eu venho, tudo que Deus tem feito. E às vezes eu olho para o irmão, o outro irmão está rindo assim, está entendendo também, a gente balança a cabeça. Porque a gente sabe quando Deus está, a presença de Deus está. E a gente se comunica no olhar, porque o Espírito é o mesmo. Uau! Deus está libertando, Deus está curando, a presença de Deus está trazendo, elevando o nível de justiça para haver um nível de confissão. Quando a presença de Deus, ela constrange, irmão. Você sabia disso? A presença de Deus vem, o nível de justiça é elevado, nosso coração, coisa que a gente confessa. Mas se a presença não te faz isso, não produz isso em você, eu estou ansioso, eu só ando ansioso, eu só ando atribulado, eu só ando assim, minha cabeça fervendo, meu coração angustiado, está faltando a presença de Deus. Se você está aqui desse jeito essa noite, é porque está ali faltando a presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus te traz paz. A presença de Deus te traz descanso. Andando indeciso de um lado para o outro, sem saber o que fazer, né? Desesperado, angustiado, é porque está faltando presença de Deus. A minha presença irá contigo, Moisés, e te trará descanso. Fala para o irmão, a presença de Deus te é suficiente. Fala, o resto é o resto. Eu quero deixar isso para o teu coração. Não vou me prolongar não, irmão. Eu sei que já tomou uma retada de manhã. O ponteiro já bateu. Eu sei que na juventude não está diferente, porque a gente não pode estar falando a outra linguagem aqui. Falar muitas línguas é Torre de Babel, né? Tem comunicação diferente. Aqui a gente fala a mesma linguagem, irmão. Eu fico sentado ali, meu coração, quando você está ministrando, falou, né? Às vezes você quer falar, não. Aí eu falo, mas Deus falou isso. É a mensagem, a conexão.
Se não houver essa conexão entre nós, irmão, é o ambiente sendo preparado. Você chega de manhã, prepara o ambiente da manhã, para a noite, aquele ambiente já foi preparado pela manhã, o fogo já foi aceso, a gente continua queimando. Agora, do intervalo da manhã para a noite, o que você faz? Há um intervalo. Tem ou não tem? Você vai para casa. E o que eu falei para você? O pai é responsável por atrair a presença, a mãe por manter. É tão tremendo, irmãos. Esse dia eu estava pregando, acho que foi quinta-feira, que algo que começou com Jacó começa em Abraão, foi dito aqui, e eu lembrei da mensagem. Começa em Abraão, passa para Isaac, vai até Jacó, alcança José. A José está lá no Egito. Jacó recebe a notícia que ele está vivo. Aí Deus fala: tu descerás ao Egito e não ficarás lá. E lá José tocará nos teus olhos. Olha que coisa interessante. Mas você lê o texto lá, diz que Jacó guardou o sonho no coração quando José falou. Mas o que o senhor está querendo falar com isso? Que Deus é um Deus de gerações, irmão. José aprendeu a ser crente com quem? Com quem ele aprendeu a buscar a presença de Deus? O problema é que nesses dias a gente quer cobrar dos nossos filhos muitas coisas que a gente não faz. Ah, não, você tem que ler a Bíblia, mas você não lê. Oh, você tem que buscar a Deus, mas você não busca. Oh, vai para a igreja, hein? Não. A atmosfera, o ambiente que é gerado dentro da tua casa. Atrai a presença. Atrai a presença lá, faça culto na tua casa. Atrai a presença de Deus dentro da tua casa. Tem gente que muitas vezes dá e ninguém se sabe que ele é crente. A pior coisa é quando a pessoa fala: e você é crente? Não sabia. Eu não sabia. Porque não consegue mudar o ambiente. A gente antigamente pregava e falava: você é igual o chuchu, né? Pega gosto em tudo. Vai ali, pega um gostinho ali. Aí tá no outro meio, muda a linguagem. E a Bíblia sempre, irmão, eu sempre falo: se você ler a Bíblia, você tem resposta para tudo. Eu ensino isso para os meus filhos. Quer ter resposta? Lê a Bíblia. Vai te ensinar como namorar, como decidir teu futuro. Lê a Bíblia. Quer tomar decisões? E eu sempre falo: a maioria das decisões que nós tomamos errada foi porque não consultamos a Deus. Mas a preocupação aqui de Moisés, fechando, falou: Senhor, Deus falou: eu irei na frente, destruirei os teus inimigos, enviarei anjos. Moisés: ok, uau. Aí diz que todos os dias o Senhor falava com Moisés como se fala com um amigo. Relacionamento. Eu acho isso lindo demais. Você pensou? Deus falar contigo todos os dias no teu ouvido, face a face. Mas nesse ambiente, nesse relacionamento, olha como é que é sério. É por isso que eu sento, e sempre sentei na cadeirinha da frente. Eu falo para você que eu gosto de Bíblia, que eu guardava os estudos. Eu fui lá no gabinete e olhei. Tinha um sacerdote desenhado. Teve aula lá, não teve? Tinha um sacerdote desenhado lá, do tabernáculo. E tudo que eu olho, irmão, vira pregação. Deus já disse: não é atraído por qualquer ambiente e qualquer atmosfera. Falou: Moisés, tu construirá um lugar
para nós nos relacionarmos. Este lugar terá vários ambientes. Até o prego Deus tinha cuidado. Até com as cordas Deus tinha cuidado. Com as cores do tecido Deus tinha cuidado. Quando ia se amarrar as coisas, Deus falou, não pode amarrar de qualquer maneira, amarra dessa forma. Até as madeiras não poderiam ser qualquer madeira. Ah, mas a gente acha, não, Deus vai vir. Aí eu fico imaginando aqui essa noite, Senhor, tu podia vir de qualquer forma, né? Moisés de repente falando, é só o Senhor vir. É só o Senhor vir, Senhor, o Senhor pode vir. Ele falou, não, meu filho, estou te ensinando uma coisa, eu não venho de qualquer maneira. Eu não me manifesto de qualquer maneira. Eu só posso, a minha presença só pode vir num lugar quando o ambiente é preparado e quando a atmosfera é preparada. É tão tremendo, irmão, a gente não valoriza. Ele falou, eu quero as tábuas cortadas na medida. Há uma medida, há uma ordem a ser seguida, a um plano. Eu estava lá em cima, irmão, e Deus foi falando, eu falei, Senhor, depois me faz lembrar dessas coisas. Por que eu falei que sentava na frente? Porque eu vi, irmão. A gente já tem um certo tipo de... Já tem um tempo. Mas tem coisas que você não esquece. Principalmente a palavra de Deus. Hoje a gente liga aqui o projetor. Ia falar reto projetor. Mas vou falar do reto projetor. O senhor vai lembrar? Tinha transparência. Aí botava lá a roupinha do sacerdote desenhada, escrito a canetinha assim. Nós vamos dar estudo sobre Êxodo. Eu estou pregando sobre Êxodo essa noite. Aí eu anotava lá, né? Já tinha iPhone naquela época, tá bom? Aí eu anotava. Aí eu ia anotando, falei, já tinha, eu vou anotando, às vezes acho que o papel já está amarelado, eu olho lá e falo, Senhor, que coisa tremenda. Uau, não tinha lido isso aqui. Não tinha observado isso. Uau. Prazer, irmão, em descobrir coisas novas em Deus todos os dias. Isso faz parte do teu relacionamento com Ele. Foi cantado, eu quero me desesperar. Foi cantado de manhã. Desesperar outra vez. Queimando de amor. Tem certeza que quer? Porque Deus acorda 3 horas da manhã, te acorda, vamos embora se relacionar. É assim ou não é? Não, pastor, tomara que ele venha agora depois de eu sair do culto, assim até umas 11 horas, né? Que eu tenho que descansar, amanhã eu preciso trabalhar. Mas ele resolve vir 3 horas da manhã e fala, levanta, eu quero falar contigo. Vou te ensinar uma coisa, eu não sei, deve acontecer só comigo. Às vezes Deus te chama naquele momento e desce um fio, uma revelação para você naquele momento. Se for fazer outra coisa, se vai voltar, não é a mesma coisa. Porque é aquela hora exata que o Espírito Santo quer falar contigo. É assim ou não é, irmão? Tudo que é espiritual é difícil, reparou? Dobra o joelho. Você pressente que alguém passou. É ou não é? Isso acontece comigo, pastor. A pessoa aqui é crente mesmo. Tu fecha os olhos assim, entra no mundo espiritual. E parece que passou alguma coisa. Uma movimentação, uma dificuldade em orar. Isso acontece comigo. Os demais irmãos não acontece. É assim ou não é? Vai ler, vai orar, já vai orar deitando, dormindo, deitando. Senhor, abençoa aí, abençoa aí. Aí Deus deixa você tranquilão, domingo, ok. Você estava cansado. Vou repetir o que eu falei. Aí segunda ele vem e fala, vamos conversar hoje? Hoje não, dá não. Deixa para amanhã. Deixa para depois da manhã. Deixa para depois.
Aí chegou aquele domingo, não, hoje Deus vai falar comigo naquele lugar. Hoje eu vou queimar, hoje vai ser diferente. Aí volta domingão para casa, está falando, meu Deus, não senti nada, não é possível, Senhor, o que está acontecendo comigo? Se eu ando desanimado. E aí, vamos hoje? Hoje é noite. Ele está te convidando, Ele está te chamando para entrar no lugar nele essa noite. Para de pedir coisas, entra nele essa noite. Se você entrar em Deus essa noite, se você gerar um ambiente, uma atmosfera, Ele vem. Se você pedir, Ele vem. A presença dEle transforma. Aleluia. Nós queremos mais do Senhor. Aleluia. Nós queremos a Tua glória, Senhor. Aleluia. Assim como Moisés viu a Tua face, queremos ver a Tua face também, Deus. A face da Tua glória. Aleluia. Oh, aleluia.